Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News. Os líderes do G7 se comprometeram a doar pelo menos 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres até o final de 2022. O objetivo é erradicar a pandemia em todo o mundo por meio de financiamento e do consórcio COVAX Facility da OMS. O anúncio foi feito neste domingo pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, após reunião do grupo. Apesar do anúncio, o detalhamento de quais serão os países beneficiados pela doação ainda não foi divulgado. Além do Reino Unido, fazem parte do bloco que reúne os países mais ricos do mundo, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. O presidente norte-americano Joe Biden já havia antecipado que iria colaborar com 500 milhões de doses da Pfizer, enquanto Johnson adiantou que o Reino Unido ajudaria com cerca de 100 milhões de vacinas. O G7 lembrou do compromisso inicial de disponibilizar 2 bilhões de doses, mas reforçou que vai doar 1 bilhão no próximo ano. Ao final da reunião da cúpula, o G7 pediu para que a China colabore com a OMS em uma investigação transparente das origens da Covid-19. Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. 4 membros do alto escalão do governo Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora... Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. 2 motores, diversos drive modes e uma só direção. A de um futuro seguro para todos. O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid é sinônimo de eficiência, elegância e sustentabilidade. E na Volvo Special Sale você garante o seu com exclusividade, conforto e condições especiais. Isso mais descontos exclusivos em toda a linha de acessórios e itens selecionados da Volvo Lifestyle Collection. Somente de 11 a 19 de junho. Reserve sua agenda e aproveite. Volvo, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jovem Pan News. O Brasil largou o rumo a mais um título da Copa América com vitória. Em Brasília, os comandados do técnico Tite venceram por 3-0 a Venezuela, que foi prejudicada com vários casos de Covid no elenco de jogadores e também da comissão técnica. Marquinhos, Neymar de pênalti e Gabigol balançaram as redes. Após a partida, o técnico Tite falou sobre o jogo de alto nível, na visão dele, praticado pelo Brasil. Alto nível de equipe, ela é criação e fazer gol. Ela é solidez defensiva para não tomar gol. E ela é resultado, vencer. Quando se une os 3 fatores, é alto nível. A outra partida da noite foi a vitória magra da Colômbia para cima do Equador por 1-0. O Brasil é líder do Grupo B. Nesta segunda, outros 2 jogos agitam a Copa América. A Argentina enfrenta o Chile no Rio de Janeiro às 6 da tarde. E às 9 da noite, em Goiânia, o Paraguai enfrenta a Bolívia em jogos pelo Grupo A. Mas o domingo também foi de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dos grandes paulistas, só o São Paulo entrou em campo. Ainda sem vencer no Brasileirão, tropeçou mais uma vez. Agora para o Atlético Mineiro no Mineirão. Jair marcou o único gol da partida. Além desse, outros jogos agitaram o Brasileirão. O Flamengo segue 100% após vencer o América Mineiro por 2-0. Em casa, o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Chapecoense e Ceará
não saíram do 0-0. O Inter, com um gol de pênalti muito contestado, venceu o Bahia fora de casa por 1-0. Mesmo resultado de Fortaleza e Sport, com mais uma vitória do Leão, que lidera o campeonato. E o Bragantino ficou no empate com o Fluminense em 2-2. O jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense, que aconteceria nesta segunda, foi adiado, pois a Arena Pantanal, em Cuiabá, está sendo utilizado na Copa América. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan News. Tá chegando, acredite se quiser. Faltam apenas 10 gols para Neymar alcançar o Rei Pelé na artilharia da seleção brasileira. Pela estreia da Copa América diante da Venezuela, lá em Brasília, o jogador do Paris Saint-Germain deixou a sua marca e ainda deu uma assistência para Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Ao todo, com a camisa amarelinha, Neymar soma 67 bolas na rede e 47 assistências em 106 jogos, totalizando 114 participações para gol. Uma marca muito expressiva e que dá moral para o jogador do PSG. Com o Neymar, a seleção brasileira do técnico Tite se prepara para o próximo duelo. Nesta quinta-feira, às 21 horas, encara o Peru pela segunda rodada da Copa América. E você confere todas as informações aqui na Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil, pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada pelos jornalistas Fábio Piperno, comentarista esportivo do canal Band Esportes e autor do livro Jogada Política no Esporte, Osmar Garrafa, da TV Gazeta, Edilson Salgueiro, repórter da revista Oeste, e Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe Vampeta, ex-jogador e eterno ídolo do Corinthians. Marcos André Batista Santos, pouca gente conhece, mas milhões de brasileiros sabem quem é Vampeta. Apelido desse baiano de Nazaré, que brilhou nos campos de futebol e hoje é comentarista da Jovem Pan. Craque do meio-campo, Vampeta deixou saudade entre torcedores dos grandes clubes que defendeu no Brasil, na Holanda, na Itália e na França. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians. E aí, foi ele, Vampeta, o craque da camisa número 5. Vampeta fez parte da seleção brasileira que conquistou o pentacampeonato na Copa de 2002.
Quando a delegação vitoriosa foi recebida pelo presidente da República, o craque irreverente desceu a rampa do Planalto dando cambalhotas. Para falar da Copa América, da crise na CBF e do mundo do futebol, Vampeta é o convidado desta noite do Direto ao Ponto. Vampeta, meu parceiro aqui da Jovem Pan, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Tá? Agradeço também aos participantes da bancada. Eu começo, Vampeta, perguntando o seguinte: por que os jogadores da seleção não queriam disputar a Copa América? Boa noite, Augusto. Boa noite, Flávio, Garrafa, Fábio, Edilson, né? Pô, quando eu recebi primeiro, fazer umas considerações, né? Quando eu recebi o convite, eu digo, pô, eu direto ao ponto, enquanto você é um Augusto personagem aqui, nacional, né? Aqui na Jovem Pan, ao mesmo tempo eu fico pensando, né, assim, passou um pouco aí da minha carreira, né? Eu digo, eu acho que eu merecia também um dia ser sabatinado por esse cara, né? Fiz muitas coisas boas, fiz umas maluquices, mas no final de tudo, eu falo sempre para os caras, cantar o hino. Eu canto, e pra guerra não, eu corto os dedos, né? Vai matar alguém? Não, corta os dedos. Mas eu, assim, a gente trabalha junto aqui, eu estou indo para 7 anos de Jovem Pan, né? Tenho a oportunidade de trabalhar com o Garrafa e com o Flávio na TV Gazeta também. O Fábio eu acompanho muito na Band Esporte. Com o Edilson já trabalhamos aqui também na PAN. Né? E eu falo, pô, os caras não querem jogar a Copa América, qual o motivo? Né? Já que quando se falava de Colômbia e Argentina, ninguém se manifestou em nada. Quando falou que na Colômbia, por questões políticas, não ia ter a Copa América, ia ficar só com a Argentina. Aí, por causa da pandemia, veio para o Brasil. E acompanhando o que está rolando dentro do cenário nacional, Série D, Série C, futebol feminino, Campeonato Brasileiro da Série B, Série A. E eu te falo, fui atleta da seleção por mais de 50 convocações, né, passou um pouco ali, fui campeão dessa própria Copa América. Talvez isso faça com que eu esteja hoje aqui nessa bancada, pelas conquistas. Claro. Né, o vencedor não é o bem material, não é nada. As conquistas pelo país de 220 milhões de habitantes, né, não é mais aquele do Araquém. São 120 milhões de ações. Para frente, o Brasil, salve a seleção, não ganhava nada, né? E aí, eu digo, Copa América de 99. Eu tive a oportunidade de ir, ser campeão no Paraguai. E para a carreira de alguns ali, para marcar a história, o Neymar, tudo bem, tem uma carreira mais consagrada. Eles, individualmente, nos clubes deles, têm a carreira consagrada. Mas na seleção mesmo, talvez só o Neymar e o Alisson tenham esse pedigree de dizer, estaremos na Copa de 2022 no Catar. Eu jamais pensaria que o Casimiro, um Fred, que está sendo convocado de novo, um Lorde, um Marquinhos, zagueiro, fala assim, vamos reunir e não vamos jogar a Copa América, porque é no Brasil. Aonde a Série D do Campeonato Brasileiro são 64 clubes, 20 na Série C, 20 na Série B e 20 na Série A. Talvez não tenham, fui jogador de seleção, não tenha os cuidados que a seleção dá necessária. Eu acabei de ver agora o jogo da Argentina, o próprio jogo do Brasil ontem, a gente fez aqui. Os atletas voltam para o hotel, saem para treinar, é testado de novo, para jogar de novo. Coisa que eu duvido que um time, pela estrutura que é a Série D e mesmo a Série C, tenha essa competência de ter os testes. Não desmerecemos, acho que um Imperatriz, né, lá do Maranhão, um Paragominas, vai ter essa estrutura de prender seus atletas no hotel, com 5, 6 refeições, sair direto a transporte de ônibus, né, dependendo do local, por isso que é regionalizado, para você não ir para tão longe, e os atletas se manifestarem de não querer jogar a Copa América, que pediu ao presidente, antes dos escândalos, que deve chegar lá, alguma pergunta deve chegar lá, antes de ter o escândalo com o Caboclo, de não querer que a Copa América fosse no Brasil. Eles queriam totalmente eu não concordo. Vampeta, eles queriam reduzir o número de jogos por ano, no fundo, era isso? Não, eu começando com alguns outros atletas que foram campeão do mundo, eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Miller, sou muito amigo do Edilson, campeão do mundo, Luizão, Cafu. Isso. E eu perguntando aos outros atletas, o que é isso? Todo mundo contra. Contra porque... o motivo é o quê? O motivo de segurança? Pode ter certeza que, independente do que a Conmebol faça na América do Sul, a segurança e os testes e o protocolo é muito mais seguro do que qualquer competição que a gente está tendo aqui no Brasil. Perfeito. Fábio, com você. Tudo bem, Vampeta? Eu queria saber de você o seguinte, a CBF
teve como presidentes, lá atrás, o Ricardo Teixeira, banido do futebol. Depois veio o Zé Maria Marim, que foi hóspede de uma penitenciária americana. Aí o Marco Polo Del Nero, em lista de FBI. E agora o Caboclo, envolvido em muitos escândalos e tal. Essa sucessão de gangsters aí, enfim, comandando a CBF e tal, isso não incomoda um pouco o jogador? A gente não é leigo de tudo, né? Principalmente quem atua no país e os jogadores que jogam fora, né? Eu tive a oportunidade, você falou aí, em termos de 4 ou 5 presidentes da CBF, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Teixeira, o Marco Antônio Teixeira, o tio do Ricardo Teixeira. Tive a oportunidade de conviver com o presidente Marco Polo Del Nero aqui no futebol paulista e com o Marim, né, na Federação Paulista. E com o Caboclo, assumiu agora, não tive contato nenhum, mas você dá os parabéns quando ele ganhou a eleição, né, para presidente da CBF. São gerações diferentes, né, que eu sei que a classe nossa de jogador parece que é unida, mas é desunida pra caramba, assim, eu falo em termos de uma união para representar tudo, se manifestar em prol do Brasil algumas atitudes, que isso não é só os jogadores, é típico do povo brasileiro. O brasileiro carrega isso com ele. E se você pegar pelo mundo, jogadores que se manifestam, talvez os argentinos. Os argentinos, quando tem problema na segunda divisão, na terceira, eles se manifestam. O resto do mundo, um pouco menos. Eu vi o Piqué tentar fazer um pouco de independência de Barcelona, ficar livre da Espanha, onde ele ia jogar nos outros estados, né, da Espanha, da vaiado. Mas como a gente está falando de Brasil... O Piqué, zagueiro do Barcelona. Da Barcelona, né? Que a Barcelona, a Catalunha queria ser independente, então ele teve vários problemas dentro da Espanha, né? E aqui no Brasil, por exemplo, o Ricardo Teixeira, eu tive a oportunidade de ser convocado mais de 50 vezes, jogar 15 partidas de 18 nas eliminatórias para 2002, né, com 4 treinadores diferentes, começa com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Né? E na Copa joguei meus primeiros minutos, 25 minutos, contra a Turquia. Mas é difícil mesmo a gente se manifestar. Os atletas sabem dos problemas que tem. Pouca convivência eu tive com o Ricardo Teixeira. Joguei 2 Copas das Confederações, joguei uma Copa América, tô falando assim, né, no singular, porque é mesmo. Tive a oportunidade de ir na Copa do Mundo e a gente mesmo não se preocupa. A geração que eu estava era mais focada em querer ganhar e se preocupar em não jogar bem e ser criticado ou ir convocado para a seleção para ter um contrato melhor. Porque quando você é jogador de seleção, os seus números é outro quando você vai renovar um contrato ou você ir para a Europa, para um time numa exposição maior a nível mundial. Né? E a gente se manifestava pouco. E acompanhando isso tudo, né, quando surgiu o problema do Ricardo Teixeira, né, com o Ricardo pouco contato. Olha só, eu estava como presidente do Audax, né, antes de ser Audax era Grêmio Osasco, eu estava em Monte Azul, 600 quilômetros de São Paulo, em um jogo da Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. E eu estou vendo o jogo, termino o jogo meio-dia, estou retornando para São Paulo, eu recebo um telefonema, né, 021, eu atendo o presidente Marinho. O Vampeta é o presidente Marinho. Eu parei o carro para que não caísse a ligação. Pô, precisava contar com você na Federação Paulista amanhã. Gosto muito de você, quero que você represente uma parada que eu quero fazer para os atletas da seleção brasileira. Eu falei, não, tranquilo, aceito mesmo o convite. Chego na Federação Paulista aqui, com o Marco Polo Del Nero Marim. Ele fala, ó, eu vou lançar um plano de saúde vitalício para todos os campeões do mundo. E vou dizer que a ideia foi sua. Porque eu vi que você é o cara que se dá bem com todas as gerações. De 58, 62, 70, 94, 2002, todo mundo fala que você tem uma memória boa, é o mais carismático. E eu vou dizer que o plano de saúde foi você que deu a ideia, falou comigo. Eu digo, pô, já é uma coisa, o plano de saúde vitalício, minha família toda, e por todos os campeões mundiais. Que não dá 100, porque ali tem bi, tem tri, campeões. Né? Eu digo, pô, obrigado, presidente,
pela ideia e por estar fazendo. E no mesmo dia estava o Ado, campeão representando 70, estava o Leão, estava Cafu, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Roque Júnior, Maldo Silva, uma galera, e fez esse plano de saúde vitalício que nós temos, né, até Foi hoje. aprovado, existe o plano. O plano de saúde existe, como existiu também uma aposentadoria, um dinheiro, uma verba para os campeões mundiais até 70. Até 70 teve, eu não sei quais os valores, mas teve uma verba. Isso foi uma coisa boa, mas os dirigentes a que se referiu... É isso que eu estou falando. Assim. Então, a convivência nossa, quando você é convocado, você chega ali, não dá tempo de treinar, joga eliminatórias, vai para uma competição e não convive muito. Mas a gente acompanha, né, todo o trâmite de para onde é que vai o dinheiro da CBF. A CBF sobra muito dinheiro, os clubes não sobram para as federações. A CBF tem uma coisa boa, que o conforto para nós atletas, quando vamos, não tem igual. O Flávio até hoje estava acompanhando, falou que alguns atletas pagam a viagem. Não, está equivocado. A gente recebe tudo que joga fora, primeira classe, classe executiva. Conforto não falta para os atletas da seleção. Acho que a nível mundial não tem uma seleção que dê um maior conforto do que a seleção brasileira. Agora a gente acompanha isso tudo e vai de cada um no seu individual se manifestar publicamente. Eu nunca me manifestei e a maioria também não faz. Osmar. Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Augusto, essa rapaziada que eu não via há um tempo, Piperno, o Edilson também, o Vamp, o Flávio, a gente está todo dia junto. E ainda nessa esteira de CBF, de se manifestar ou não manifestar sobre algo que podia ser sobre pandemia, preocupados ou não, o Casemiro, de um intervalo, nas eliminatórias de um jogo para outro, falou: precisamos falar, queremos falar e vamos falar na terça-feira. Criou-se uma expectativa de que, como já foi dito aqui, será que os caras não querem jogar a Copa América? Será que esse é o problema? Agora, Vampeta, com a experiência que você tem, conhecendo o futebol, conhecendo seleção brasileira, e depois... Como dirigente, né? Como dirigente, né? Presidente de clube. E depois dos fatos, você acredita que esse movimento pode ter surgido com uma possibilidade de queda do técnico da seleção brasileira? Porque comentou-se que o Caboclo queria a saída do Tite, comentava-se Renato Gaúcho, e aí a boleirada teria se juntado para pressionar. Nesse meio tempo veio a queda e o pessoal recuou. Você acha que o Tite teve ameaçado? Se o Caboclo não saísse, poderíamos hoje ter um outro técnico que não o Tite? Certeza. Pelo que eu vivi nas convocações anteriores, né? Como eu falei para vocês aqui, trabalhei com 4 treinadores diferentes, né? Começa com o Luxemburgo, campeão da Copa América de 99. Depois veio aquele escândalo lá com o Luxemburgo de tudo. Saiu, entrou o Candil por um jogo só, em Maracaibo, na Venezuela. Aí assume o Leão. A gente consegue perder a Copa das Federações. A gente consegue perder até o 3º lugar para a África do Sul. E depois o Filipão dá sequência nas eliminatórias, né? Se não é o escândalo que teve com o presidente Caboclo, eu duvido que o Tite ficasse na seleção. Porque a manifestação do Casemiro e do Tite no sábado, a coletiva deles, que pediu para não jogar a Copa América do Brasil, aqui no Brasil, já que era para ser na Colômbia e na Argentina, e os jogadores foram e pediram, o Caboclo não deu nem atenção, que eu acho que ele está certo. Nisso ele está certo. Ele é o presidente, eu não posso chegar aqui na Jovem Pan e você pode até dar alguma opinião e aqui eu sou subordinado e dizer, muda o programa, eu não quero que o Direto ao Ponto seja às 21h30, eu quero que seja às 9 da manhã. Perfeito. Tem uma hierarquia. Sim. Você pode colocar algumas coisas, né? E aí, com a fragilidade dele, desse assunto do assédio sexual, eles vieram tudo à tona. Como eu já falei, não é que você tem que se manifestar. Esses atletas, eu não sei se futuramente, né, as conquistas é que marcam. Eu falo que quando Deus me deu a oportunidade de sair de Nazaré, que passou a ler minha cidade, nunca fui um cara analfabeto, sempre procurei, né, tive a oportunidade de viver em 3 grandes países da Europa, Holanda, Itália e França. Vivi no mundo árabe depois da Guerra do Golfo. Né? Vivo numa terceira maior metrópole como São Paulo. Eu trabalho em hoje 2 grandes emissoras. Sou presidente de um clube muito sério, de uma família muito séria. É pelas conquistas da bola. Não é o bem só material. De repente, se chega em Madrid, o Casemiro, que é o capitão, é tido como Deus que ganhou várias coisas lá mesmo. Mas com a seleção ainda não. E parece que a seleção, que a seleção não é uma coisa qualquer, é o sonho
de criança, de cantar um hino. Eu sonhei cantar um hino. Eu cantava na escola, cantava o hino da bandeira, mas eu não sei o hino todo, porque a segunda parte é difícil. A primeira parte eu peguei fácil, mas a segunda eu não peguei. Quer dizer assim, poucos ali têm títulos com a camisa da seleção. E isso conta, não é só bem material. Um tem 100 milhões, outro tem 10 milhões. Pô, mas uma oportunidade dentro do país ainda, onde o Messi tá louquinho para ganhar qualquer coisa. Esse cara ganhou tudo, 7 vezes melhor do mundo. Tudo, e não papou nada ainda com a seleção, a não ser um Mundial, né? Um Mundial Sub-20, e eu acho que ganhou uma Olimpíada, né? Edilson. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês são feras. Vampeta, aproveitar que a gente está falando de Copa América, mas eu não vou começar com um tema tão sério. Você estava citando a Copa América de 99, vocês venceram, então eu gostaria que você contasse a história, para quem ainda não teve o prazer de ouvir, envolvendo Luxemburgo, Rivaldo e Alex. Então, você vê, naquela Copa América de 99, as finais dos estaduais, né? E aí o Edilson estava convocado comigo do Corinthians, a gente estava disputando a final em 99 contra o Palmeiras. E o Ronaldinho Gaúcho, você vê como é a história. O Ronaldinho Gaúcho joga o Grenal, o Grêmio é campeão, o Ronaldinho faz chover e pega o Dunga, nada mais nada menos, capitão de 94 e vice-campeão em 98, deita e rola. E a gente tinha perdido o Palmeiras, né, na Libertadores, o Edilson faz embaixada, o pau fecha no Morumbi, o Edilson é cortado, o Ronaldinho Gaúcho é convocado. Aquele jogo contra a Venezuela, nós já estávamos ganhando de 5. O Ronaldinho entra, faz aquele gol, né? O talento já estava. E alguma coisa tinha que acontecer para que essa história seja contada. Então, começou a história do Ronaldinho naquela Copa América ali. Né? E você tem ideia que o Rivaldo ele joga, toma o segundo, terceiro amarelo, vai expulso de um jogo. O Luxemburgo bota o Alex, que para mim foi um dos maiores do seu time, Augusto. Poderia ter disputado uma Copa do Mundo, não jogou Copa do Mundo, os maiores meias que eu vi jogar, estátua na Turquia, ídolo do Palmeiras, Curitiba e Cruzeiro. O Alex joga bem, o Rivaldo questionado, o Luxemburgo vai no quarto do Rivaldo para dizer que ele não ia jogar, bate na porta, o Flávio Conceição, era Rivaldo com o Flávio Conceição, e o Luxemburgo falou, cadê o Paraíba? Né? Aí o Flávio tá aqui dentro, o Luxemburgo entrou no quarto, o Flávio já deitou no edredom, se cobriu, o Luxemburgo falou, tô pensando em te tirar do time, repetir o time que jogou contra o México, e contra o México o Rivaldo não jogou, era o Alex. Se você me tirar, eu vou embora agora. Eu não vou dar os nomes dos palavrões aqui. Se você me tirar, eu vou embora. Era isso que eu queria escutar de você. Você vai jogar. Então o Rivaldo se pôs, já era um cara melhor do mundo, tudo. O Luxemburgo ia tirar uma Copa América que, você tava ali, o Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno, né? Eu lembro que a seleção, eu machuquei o ombro, soltou, o time era Dida, Cafu, Antônio Carlos, Odivan, Roberto Carlos, Emerson, Vampeta, Zé Roberto, Rivaldo, Ronaldo e Amoroso. E aí depois os caras pegou fogo, os caras queriam, porque você pega, com tantos jogadores que teve no Brasil, Pelé, Rivelino, Paulo César Caju, Jezinho Furacão, Diceu Lopes, Ademir da Guia, o Brasil ficou 50 anos sem ganhar uma Copa América. Volta a ganhar em 89. Com a geração do Romário, do Bebeto, do Miller. Você vê que é muito pouco Zico, 50 anos sem ganhar uma Copa América. Quer dizer, o Rivaldo precisou começar, depois seria o melhor do mundo. O Rivaldo brigou começando para se escalar. Não, então é isso que eu tô falando. Aí eu digo, tudo bem. Há alguns anos atrás, para eu ligar para Bahia, o que dava dinheiro era você comprar a linha de telefone. Não era ter apartamento, fazenda, nada. Então, eu fazia uma ligação da Holanda para os Estados Unidos, para transferir para a casa da vizinha, para ligar. Então, eu sei que é outros tempos. A Copa América é importante, porque é o sonho de você jogar com a camisa da seleção. O que te sobra para você conquistar com a camisa da seleção? Copa do Mundo, Copa América, Olimpíadas e Copa das Confederações. Flávio. Vampeta, ainda em cima de reivindicações, a gente vive um futebol que não é realidade. Né? Nós temos 0,1% dos atletas que a gente fala no dia a dia, os times que a gente fala no dia a dia. O futebol é uma coisa muito mais ampla. Nós temos 764 times profissionais no Brasil, profissionais entre aspas. Qual a reivindicação que você acha que os jogadores deveriam fazer
como todo. O que o jogador de futebol, de verdade, não a exceção, né, que é o superstar, o megastar, o que deveria ser solicitado e requisitado para os jogadores de futebol em geral no Brasil? Eu fico pensando nisso também, porque eu vejo o sindicato dos atletas, né, espalhado no Brasil todo. O sindicato de São Paulo é um dos sindicatos mais fortes que tem, né, e eu te falo, eu estive do outro lado, depois eu parei de jogar, continuei trabalhando. Depois de 3 meses de eu parar de jogar, eu já fui ser treinador do Sub-20 do Corinthians, ó, pegar a segunda categoria mais próxima do profissional. É difícil. A reivindicação dos jogadores que jogam em times menores é sonhar e ir pro grande. Quando você está no grande, você tenta fazer sua moeda, seu lado financeiro, já pensa em Europa. Hoje já se pensa em ir para a Europa. Eu, quando comecei minha carreira, que eu fiz o primeiro teste no Vitória, né, eu nasci em Nazaré, fui morar no subúrbio de Salvador, em Plataforma, e aí vi teste no Vitória. Eu passei no teste. Eu tinha aquele sonho de jogar no time do Vitória. Ser um Arthurzinho, que veio para o lugar do Sócrates, jogar no time Bavi, no time profissional, que eu jogava na base, e dali ir para o eixo Rio e São Paulo, porque não te levava logo para a Europa. Hoje globalizou tudo, o jogador já sai da Paraíba, de Sergipe, direto para a Europa. Vim jogar nos 4 grandes do Rio ou de São Paulo. Você pensava em ir para a Europa já? Não. Pensava primeiro jogar no Vitória, no time principal. Tá. Quando eu chegasse no time principal do Vitória, que eu jogasse, aí pegar uns 4 grandes do Rio, Botafogo, Fluminense, Vasco, ou Flamengo, ou São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Esse era o sonho dos nordestinos, não só dos baianos nordestinos, e do resto do país também, vir para o grande eixo Rio-São Paulo, e daqui você pensar em ir para a Europa. Hoje globalizou tudo e você já sai direto. Eu sou um dos primeiros nordestinos a sair do Vitória e para a Holanda, direto. Fui. E aí você fala assim, como é que a gente vai defender? Você falou mais de 700 clubes, né? 764. Tem muitos ali que sabem que não vai virar, é o sonho. A gente estava falando, já estava o zagueiro Éder, zagueiro do Atlético Goianiense, entrevistado por nós aqui. O que você achou aí da manifestação dos jogadores também? Não, meu sonho é ir. O cara joga Série A do brasileiro. Não, eu quero uma convocação para a seleção. Só que uns atingem o patamar maior, que nem fala o Bruno Henrique, e não vai dar para todo mundo. Você fala, qual é a solução? Tem campeonato para todo mundo? Ainda a CBF, ela tenta, com 64 clubes, fazer uma Série D, tenta arrumar calendário, mas não tem patrocinadores para tudo. Ajuda é uma coisa, patrocínio é outra, expor a marca. É difícil expor a marca na Série D. E hoje está bem, a Série D é até transmitida ao vivo. Né? A TV Brasil transmite a Série D. Né? A Série C é transmitida ao vivo, a Série B é transmitida ao vivo, a A nem se fala. Né? Mas a maioria sabe que o sonho não vai ser realizado. E quando você se você não tem outra função, o futebol te permite ainda você parar novo. Com 30 anos, 25, 26 anos, você ainda é novo para a vida e velho para a bola. Agora, Vampeta, eles ficam parados muito tempo, né? Vários clubes. Eu sou presidente de um clube que acabamos agora de jogar 2 e agora só volta em novembro para jogar o ano que vem. E como é que você faz? Dá para manter o elenco? Não. A gente procura utilizar mais jogadores com idade de 20 anos, porque aí você tem calendário, porque quando você termina o Campeonato Paulista aqui está falando em São Paulo, né? A gente é de Osasco, o Audax. Aí você utiliza esses atletas para jogar o Campeonato Paulista Sub-20. Uns vai procurar outra coisa porque fica parado mesmo e não tem. E nós ainda pagamos em dia tudo certinho dentro do orçamento que nós temos para um time de segunda divisão. Tem muitos que não pagam e muitos acreditam nos sonhos. Se você pegar a maioria dos sonhos de vários atletas aí, né, até de seleção mesmo, que há pouco tempo estava jogando uma segunda divisão, ou atletas que somem, daqui a pouco aparece na Europa sendo naturalizado, jogando em grandes equipes. Eu comecei em tal time no sul do país, ou no sudeste, ou no norte. História, não tem vaga para todo mundo. Agora, Vampeta, antes de abrir a palavra para a roda toda, eu queria que você ajudasse a desfazer um mistério aí. Quando, nos anos 60, você já tinha a importação de jogadores aí pelo futebol europeu, né? Vários brasileiros jogando fora. E, no entanto, o Garrincha e o Pelé jogaram o tempo todo aqui no Brasil, né? Santos e Botafogo. Como é que esses times conseguiam reter esses craques, que eram valorizadíssimos já, no país e hoje não conseguem? Isso é muito interessante, assim, por isso que eu falei, quando eu falei que o presidente Marinho falou, ó, você vai ser um representante da turma pro plano de saúde. Porque eu tenho muito contato com a galera de 58, 62, 70, eu quando vejo os caras, eu falo, pô, aqui é a origem
daquilo que eu sonhei em ser. Então, tenho muita amizade com o Jairzinho Furacão, Paulo César Caju, né? Tenho um maior orgulho, eu falo para você, um dia Pelé em 99 falou que eu era o melhor jogador do Brasil. Eu mandei fazer um quadro. Isso para mim é muito mais importante do que ter ganho a medalha de campeão do mundo, ser bicampeão brasileiro, ganhar a Copa América, tantas convocações, jogar em time da Europa, porque isso vai valer a pena. Né? Todo dia que Pelé fala que você é melhor em alguma coisa. Né? E eu, um volante do Corinthians, ele fala, o melhor jogador do país é o Vampeta. Eu brinquei aqui na pós, digo, quem achar essa matéria, eu vou doar uma cesta. Na hora acharam aqui, ligaram, e eu tenho uma matéria toda, mandei fazer um quadro grandão. Eu não quero só, vou fazer 10, espalhar casa de mãe, de avô, olha aí, ó, de amigos. Então, como se mantinha, principalmente o Pelé e o Jairzinho me contavam isso. O Santos e o Botafogo eram os dois clubes que mais excursionavam pela América. Então, não era só a Europa, na própria América do Sul, América Central, América do Norte, eles jogavam muito, então tinha uma cota. E o Pelé ganhava muito. Com a presença do Pelé era um valor, e sem a presença do Pelé era outra. Eu lembro que o Jairzinho falou para mim, a gente estava indo para Jamaica, eu e ele saímos lá para fazer um evento, e isso deu tempo de a gente conversar 7 horas dentro do avião até o Panamá, depois fomos para Kingston, e ele falou que uma vez ele estava na Venezuela, o Botafogo excursionando, e encontrou o Santos no aeroporto. E o empresário falou, aí, ninguém viaja, fica aqui que eu já vou arrumar um dinheiro aqui para vocês fazer, praticamente a seleção de Jairzinho, Pelé, 70, e ficaram lá por uma semana excursionando, e depois vinha e fazia aqui os jogos que tinha no Brasil. Então dava para se manter. Hoje você não pode mais, antes tinha Tereza Herrera, Ramon de Carranza, né, fazer esse torneio na Europa, esse torneio na Europa, na Espanha, muito torneio na Europa para você levar, o time brasileiro levar os jogadores, para os europeus ver. Hoje não precisa mais, porque tudo globalizado, o cara pega de lá, liga a TV lá, compra um campeonato, já vê, vamos ver aqui um jogo da Bahia. Não precisa mais eles virem aqui fazer torneio lá, e o calendário não proporciona mais isso. Como não tem excursão e os valores são outros, a diferença de moeda é muito grande, já que unificou tudo, ficou tudo no euro, né? Alguns países da comunidade europeia, a maioria da comunidade europeia, não tem como mais manter. É 6 por 1, é 5 por 1. Eu duvido que a vontade do Gerson era não sair do Flamengo. Não acho que o Olympique de Marseille, por estar na França, é um clube de massa, tem torcida, é fanática, que nem a torcida do Flamengo, que nem do Corinthians, mas está dentro da Europa e é 5 por 1, 6 por 1. Perfeito. A vontade dele era ficar aqui. Roda aberta aí, por favor. Pergunta. Então, o jovem, o pequeno Vampeta, quando começou a jogar, sonhava um dia vestir a camisa do Vitória. Agora, vamos fazer então uma viagem ao tempo. Imagina se fosse hoje. Então, o garoto Vampeta, 17 anos, titular do Vitória. Aí, chega um empresário de fora e fala o seguinte: eu vou te levar para jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, no PSG, num clube bacana desses aí. Mas eu quero que, chegando lá, você se naturalize para daqui 5 anos você estar em condição de defender a seleção daquele país. E veja, você vai jogar em estádio bacana, você vai ganhar em euro, você vai garantir a vida do seu pai e da sua mãe. E tem uma coisa, nós estamos tentando da FIFA para baixar esse prazo de 5 anos para permitir uma naturalização mais precoce ainda. Você não acha que esse é um risco que o garoto sul-americano corre num futuro não tão distante assim? E você faria isso? Se é no tempo de hoje, seria uma coisa normal. Eu vou te falar, quando fui para a Holanda, tem uma data que eu nunca vou esquecer, que é 1º de maio. Eu joguei o Bavi 1º de maio, no dia que a Ayrton Senna teve aquele acidente, veio a falecer pelo Campeonato Baiano. No dia 2 de maio eu vou para a Holanda. Que idade você tinha, Vampeta? 18. Eu assino o contrato, faço os exames, e aí faço o exame à noite, o PSV, o pessoal, o staff lá do clube, eu não tinha empresário. Eu fui com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que é hoje presidente até hoje do Vitória. À noite eles me levam no show do Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Eu acostumado com Timbalada, Margarete Menezes, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo. Eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui?
Só que eu ganhava 250 URVs. Era 2 salários mínimo e meio. E meu salário foi para $8 mil. Eu achei que eu era o cara, agora eu tô voando, né? E aí, na Holanda, não tem almoço. Os holandeses, eles comem um lanche. E à noite tem a janta quente, né? Então, eu ia... O cara botava um pedaço de pão com tomate e alface. Eu falei, não. Aí eu ligava pra minha mãe e digo, aqui não tem almoço não. Aqui é pão com iogurte. Ela falou, fica aí. Não volta não. Então eu cheguei quase a me naturalizar, porque quando você vê que não tem perspectiva nenhuma de ser convocado, principalmente agora, com essa globalização tudo, eu já passei de tudo. Eu fui, fiquei lá, pelo apelido de ser Vampeta. 3 anos e meio. Pelo apelido de ser Vampeta. Tinha o Van, né? O Valência da Espanha foi para me comprar, achando que eu era holandês. E quando viu, não, passaporte brasileiro, aí não. Porque tinha comunidade europeia e você, que não tinha origem europeu, né? Que nem falou agora o presidente da Argentina, né? Que nós somos índios, né? E eu falei assim, não fui. Mas hoje isso é comum. Eu estava vendo a história do Marlon, que jogou no São Paulo. Ele estava num evento, o Tchevchenko olhou ele na Ucrânia, ele estava jogando futebol ucraniano. O Tchevchenko olhou para ele e falou, me dá um abraço, vou te convocar para a seleção da Ucrânia. Foi na hora, né? Então, aí já sabe, vários jogadores saem novo daqui. Augusto, eu vou te contar uma coisa. É que quando eu fui na Barca, eu recebi proposta para falsificar um passaporte para eu ir para jogar na Europa como comunitário. Cheguei aqui num hotel aqui em São Paulo, um grupo de empresários, eu no Corinthians, queriam me comprar, falou, você tem origem europeia? Eu falei, como tem origem europeia? Meu pai é sergipano e minha mãe é baiana. Não tem origem nenhuma europeia. Falou, como é seu nome? Eu falei, Marcos André Batista Santos. Santos, um avô em Moçambique. Quando em Portugal. Vamos arrumar um passaporte para você, $25 mil. Eu falei, não. Ou eu vou como atleta brasileiro, já era de seleção tudo, ou vai melar o negócio. E aí eu fui com meu passaportezinho, que hoje é azul, né? Era verde, tranquilo, como comunitário mesmo, ou como estrangeiro mesmo, e tive essas passagens todas na Europa, né? Como um jogador brasileiro. Como é que você se virou com a língua na Holanda, nessa primeira experiência? O Romário tinha sido vendido para o Barcelona, e o PSV me contratou, 2 meses depois contratou o Ronaldo, né? O Ronaldo como novo Pelé, campeão do mundo em 94. Como eu falei para você, eu chego em maio de 94, o Ronaldo chega em julho, depois da Copa do Mundo. Né? E tinha um padre holandês que viveu 20 anos em Belém, Cosboot. Então eu terminava o treino, ele me dava aula em holandês, e na minha casa tudo colado com cartolina, até Tandistu, que é palito em holandês. Aonde eu ia, estava tudo colado, então não tinha, ficava na mente. E tanta história engraçada que o Ronaldo chega 2 meses depois e pega uma amizade, nós dois lá, né? No país, eram 5 brasileiros que jogavam na Liga Holandesa, e eu e o Ronaldo no mesmo time. Ele fala assim, Vampi, não se meter em sua vida, você ganha quanto por mês? Aí eu falei pra vocês aqui, né? Era florim. A moeda holandesa era florim, né? Aí eu grandão, falei, eu ganho $8 mil. Né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, só isso? Eu falei, agora você perguntou mesmo, agora eu quero saber quanto é você. Ele falou, eu ganho $110 mil. Ele com 17 anos, ele já ganhava $110 mil, que ia valer não sei quantos milhões de florim. Aí eu falava assim pra mim, pô, eu vou ter que treinar pra acompanhar esse cara. Só que eu treinei pra caramba, ele machucou e não deu pra acompanhar. Ô Vampeta, de tantas histórias, que você é um contador de histórias, né? Que viveu as histórias, claro, mas você, diferentemente dos jogadores de hoje, que se fecham numa bolha, que não mantém contato, a gente se conheceu como profissional, eu cobri no Corinthians, você como jogador. Eu fui pra Nazaré, fui pra sua cidade e tal, com você. E até hoje a gente tem laços de amizade, você viveu tantas histórias. E o que acontece hoje com os jogadores, né? Que você consegue transitar, você, Vampeta, você transita, inventou o tal do Bambi, né? Que é uma brincadeira lá com o São Paulino e tal. Torcida São Paulina te vê na rua e te encara numa boa. Hoje o futebol tá muito chato, não tem mais bandeira em estádio, né? Não tem uma brincadeira, o jogador tem medo de tudo, o jogador não fala absolutamente nada. A culpa é nossa, é da imprensa. Por que o futebol está tão chato assim, está tão fechado numa caixa? Primeiro, para fechar, eu acho que
também tem culpa muito da imprensa. Por quê? Eu joguei por 23 anos e jamais o assessor de imprensa que eu tinha, vocês todos conhecem, que é o Luciano Sioninho, que era assessor do Corinthians, né? E aí veio isso tudo, começou a virar uma bola de neve, tudo financeiramente, é tudo os patrocinadores que precisa, tudo, tem tudo, só que a maioria dos clubes, todos os clubes e os atletas, quem faz assessoria de imprensa do clube e dos atletas são oriundos daqui, de vocês. Sim. Então, o cara trabalha aqui ele precisa da necessidade da entrevista do atleta lá. Quando ele vai para lá, ele muda. Quer brindar o atleta, quer brindar o clube. A exposição, o marketing é bom quando o rosto é conhecido. Eu falo isso, a gente está aí numa Copa América, teve essa divergência toda. Jogadores não querem, treinador quer, não quer, vai ter, não vai ter. Eu pego 70% da seleção brasileira, boto na Avenida Paulista para andar, as pessoas não sabem quem é. Não. Os atletas. Perfeito. De seleção brasileira, campeão 5 vezes do mundo. Sim. Por quê? É uma habilidade tão grande. Você já parou há quanto tempo e você é reconhecido até hoje? Então, só que quem faz essa habilidade não é o contador, não é um médico, é um cara que é oriundo do jornalismo, sim, que brinda. Os assessores de imprensa vêm tudo... nós tivemos um aqui que foi ser... Não falou não? Que foi ser assessor de imprensa do Corinthians. Abre, irmão, tudo bem. Vai estar aberto aqui, tem o painel, que tem o banner, que tem os patrocinadores. Agora, vocês pegam o atleta que, se o cara não quiser dar entrevista, é problema dele. Mas tem que passar aqui, porque isso aqui, a imagem a marca do patrocinador tem que estar para todo o Brasil, para o Brasil todo está vendo, para o mundo. Se o atleta não quiser dar a entrevista, é problema dele. Não, chega lá, fecha, liga, e com jogadores que, se andar na Paulista, você não sabe quem é. A gente trabalha com bola. Eu mesmo trabalho com bola, acompanho tudo. E se passar por mim alguns, eu não sei quem é também, não. Ô, Flávio. Você é um dos caras mais generosos que eu conheço. Talvez o mais generoso que eu conheci. As pensões que eu pago, eu sou mesmo. A gente tá toda hora junto e é muito difícil. Algum dia que eu tô junto com você, eu não ver você ajudando alguém de alguma forma. E não é que você expõe, é que a gente tá lá do lado e acaba vendo. Como é que isso começou na sua vida? Por que você tem essa preocupação de ajudar tanta gente? De onde vem isso de você? Eu sempre falo assim, né? A natureza de cada um já nasce cada um, ou você... Porque todo pai quer o melhor para os filhos, os avós, mas cada um já nasce com sua natureza própria também, né? Mas você foi muito pobre, Roberto? Não, nunca passei fome. Nunca me faltou nada. Meu pai, caminhoneiro, minha mãe dona de casa, aí meus pais se separam. Aí que eu vejo generosidade com amor, né? Por exemplo, assim, minha mãe separa, o meu padrasto assume minha mãe com 3 filhos que não é dele. Nenhum dos 3 filhos é dele. E eu tinha 10 anos. E o cara me tratava como... Tudo bem, houve um problema de relacionamento, deu certo com o casamento, cada um foi pro seu lado. Meu pai veio para São Paulo, mora até hoje aqui. E esse cara me tratava como se eu fosse filho mesmo, ele sendo meu pai biológico. E quando eu comecei a jogar, nunca me deixou faltar nada. Sempre me incentivando. A minha mãe falava, faz os primeiros deveres de casa, depois você pode jogar sua bola à vontade. Aí a pessoa fala assim, só em não me atrapalhar já me ajudou. Né? E eu vi aí, vai isso que te influenciou a ser como o Flávio e eu tive uma oportunidade assim, quando eu vou para a Holanda, eu não entendo nada de holandês. Né? Como vocês falaram, eu peguei um padre que me ensinou. E um casal de amigos meu me deram uma Bíblia católica, que tem 7 livros mais do que a protestante. E como eu não entendia nada de holandês, eu comecei a ler essa Bíblia, li a Bíblia 3 vezes. Não se lê como livro, né? Eu li página por página, ia repetindo, e achava o Velho Testamento, eu via as guerras de Davi, de Saul, o primeiro rei dos judeus. Eu digo, eu achava aquilo interessante pra caramba, e começava a devorar o livro. Aí o Novo Testamento, e fui ficando naquilo e vi que tinha muita coisa boa. Mas aí é melhor não saber a palavra do que saber, que depois vem os pecados também, né? Mas assim, eu acho que vem mesmo da natureza de cada um, né? Dentro daquilo que a gente possa fazer, a gente faz, né? E tem muito atleta que faz e ninguém sabe.
Vampeta, mas na linha da primeira pergunta do Flávio sobre reivindicação e tal, há alguns anos você tinha uma opinião não muito simpática sobre o bom senso. Não tenho até hoje, alguns anos não. Você mantém, e por que você acha que o movimento não vingou? Quais que são as suas Porque assim, vai do interesse de cada um. Por exemplo, o Paulo André, ele era um dos cabeças do bom senso. Né? E aí... Explica como é que era o movimento, para quem não para você ter ideia. Você pode explicar melhor, porque eu não participei, que eu não gostava. É um movimento formado por jogadores influentes ali que buscavam, teoricamente, melhorias na estrutura do futebol brasileiro, sobretudo do calendário, etc., pensando em times pequenos. Isso segundo a palavra deles. Aí feita a introdução. E aí, quando eu vi que era liderado pelo Paulo André, nada contra o Rui Cabeção, alguns caras, o Alex, reunião com a Dilma. E eu vi que ainda tinha alguns jogadores de nome que podia ajudar muito mais. Esses caras estão de parabéns. Quando eu falo assim, eu não era a favor, porque os caras que podiam mesmo tomar iniciativa, mesmo não foram. E aí eu estou vendo um dia em casa, estou vendo uma reunião, Rui Cabeção sendo recebida pela Dilma Rousseff, a presidenta. E eu digo, não vai. E Paulo André, quando recebeu a primeira proposta, que ele ainda estava em atividade, ele foi para a China. Ele foi para a China, de direita, a carreira, você não joga 50 anos, 20 anos. Né? Ele recebeu a proposta, ele foi embora e o movimento acabou. O movimento acabou, não teve nada. E eu sempre falei, todo mundo é igual a escola quando você está estudando. Passou de ano, você faz novos amigos. Quem ficou para trás fica. O futebol é um meio que, principalmente o futebol brasileiro, não tem essa união dos atletas. De reivindicação, a união de a gente estar junto, ter amizade, fazer um churrasco, tudo mais assim. Vamos reivindicar o que a CBF está fazendo. Vamos parar o campeonato X por causa disso. Não vai à frente. E aquela história de grupo assim, tá unido, não sou otimista. Não sou otimista, não vai. Isso não é essa geração que eu joguei, não é a geração que está vindo. Na geração lá atrás, do Pelé, do Zizinho, no começo de tudo, nunca teve. Por quê, Vamp? Por quê? Brasileiro. Brasileiro não é de se unir. Para ir pro choque, não vai. Cada um no seu. A história fala, né? Se os argentinos não ajudam, a gente era colonizado pelos paraguaios. Palavra é Fábio. Pois é, palavra. Mas aí que tá, Vampeta, agora você está do outro lado do balcão, você também é dirigente. E como você falou, e o Flávio deu um número que eu acho que ele é fundamental para a gente entender esse contexto todo. Quer dizer, quando você começa a temporada de campeonatos brasileiros, você tem 124 clubes em atividade de um universo de 700 e pouco. Então você tem jogadores de 600 clubes que ficam desempregados. Você está falando em mais ou menos 80% do universo de jogador profissional no Brasil. E é claro que é muito difícil mobilizar esse pessoal, até porque está faltando comida aí para a maioria. Não seria o caso, por exemplo, de se brigar por fazer algo como tem na Inglaterra, por exemplo, enfim, o futebol ter 7, 8 divisões regionalizadas para tentar ocupar essa mão de obra, pelo menos em mais uma parte do ano, e não deixar todo mundo amigo aí desempregado? A gente vive num país continental, né? Aí você pega, né? Eu tive a oportunidade de mandar na Europa, eu saía com o carro, na Holanda, eu errava o caminho, parava no Luxemburgo. Estava dentro da Bélgica, estava dentro da Alemanha. Ali os Países Baixos, né? Assim. Aí você fala assim, no Brasil, você, do Apocachuí, você sai daqui, a gente se entende. Lá na Europa, você anda meia hora, você já está falando outra língua, outro idioma. Aqui a gente pode ter os sotaques, e cada um com o seu dialeto, mas todo mundo se entende. Né? Criar a 7ª divisão, 6ª divisão, como se patrocina, como se banca isso? Regionalizar. Mas é isso que eu queria entrar nessa conversa para dar um exemplo prático. Antes, a 2ª divisão do Campeonato Paulista provocava as disputas regionais. A minha cidade, Taquaritinga, jogava contra Jabuticabal, Monte Alto, Itapu, tudo ali perto. Agora, o time tem que viajar para jogar em Taubaté. Não tem dinheiro. Por que isso? Andamos para trás fazendo... Por que não incentivar a disputa ali, regional? Né? Então, a gente está falando do maior estado, já que chamamos de estadual, o maior estadual do país está aqui em São Paulo. Se você pegar Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos e tirar eles da 1ª divisão e jogar ele na 4ª divisão, que está lá o Taquaritinga, tem o Bandeirante de Birigui, tem vários clubes, 15 de Jaú, vira de novo uma 1ª divisão.
Aonde os 4 grandes tá, quem patrocina, quem banca as competições, tem a cota. Por causa dos jogos com os grandes. Lógico, os grandes, por mais que não... eu sou presidente do Audax, a cota de uma primeira divisão no Campeonato Paulista gira em torno de 8 a 6 milhões de reais para os menores. Quando você está na A2, que é a segunda divisão, essa cota já cai para 800 mil reais. Pela presença dos grandes, porque as emissoras de televisões, quem paga, quer ter os 4 grandes. Você fala assim, ó, vamos patrocinar, quem vai patrocinar, não é ajuda é uma coisa, quem vai patrocinar a terceira, a 4ª divisão? Não tem exposição de mídia, ninguém vai. Não vai. Como é que isso você eu estou falando de São Paulo, imagine a segunda divisão do Campeonato Baiano, ou Paraibano, Pernambucano. A gente viu aí, por causa da pandemia, não ia ter os estaduais, vários estaduais foram, porque ainda tem alguma emissora que paga. O Audax se mantém de que maneira? Como é que você faz? Com recursos próprios, né? É uma família que tem um poder aquisitivo legal, né? Ligado a um banco, e com a cota da federação. Mas os demais não tem isso. Não tem isso. É uma família que gosta de futebol, é dona e paga. Você pega aí times que tem, por exemplo, ó, eu vejo o São José, tá aqui do lado, Taubaté. Eles, qualquer jogo deles na 4ª divisão, na terceira, 10, 15 mil pessoas. Mas isso não consegue bancar tudo. E aí ele joga a terceira divisão do Campeonato Paulista. Terceira divisão do Campeonato Paulista, a cota é 200 mil reais. Como é que você vai fazer com 200 mil reais um ano? Com folha de pagamento, alimentação, né? E tem mais, não é só o time profissional. Quando você tem o time profissional, você tem que ter pelo menos uma categoria de base disputando o campeonato para você poder jogar. Então, lá no Audax a gente vive, estamos aqui em Osasco, vivemos outro mundo, porque tem uma família que gosta, banca, temos sub-15, 17, futebol de amputado, vôlei, tá aí direto. Né? E essa família que banca, com um pouco de recurso que entra da Federação Paulista também. Ô, Vamp, tem umas coisas assim curiosas, né, que a gente ouve. Uma vez eu ouvi falar que todo humorista é mal-humorado, né? E depois eu fui constatar que realmente eles são mesmo. O Chico Anísio era muito mal-humorado. Renato Aragão é titular nisso, né? E tem jogador de futebol que não gosta de futebol? A maioria. A maioria. Como assim, mano? A maioria, tô falando dos caras que eu vi, mas por exemplo, futebol assim, você se diverte. Não, vou falar, eu falo pra vocês aqui, e eles já deram entrevista falando isso. Ronaldinho Gaúcho, 3 vezes melhor do mundo. Não, 2 vezes melhor do mundo. Espetáculo. Eu acho que ninguém foi igual a ele no ano dele. O Messi teve 7, Cristiano Ronaldo 6, Ronaldo Fenômeno 3, Zidane 3. Mas no ano que o Ronaldinho foi o melhor do mundo, ele fez chover mais do que qualquer... As 7 vezes do Messi, do que... Não vê uma partida de futebol. Não assiste nada ligado ao futebol. Ronaldo Fenômeno. Não assiste nada de futebol. O Rivaldo. E tem uma gíria nossa na gente do futebol que a gente tem nosso dialeto. Se vê futebol e lê jornal sobre esporte, é boleirão. É boleirão. Boleirão é uma gíria nossa que é... Pô, já treina todo dia. Não é um elogio. Não é elogio, não é elogio. E convive. Se você pegar a maioria aí, tô falando dos jogadores que jogam primeira divisão, campeonato europeu, sabe quem é quem, mas não acompanha nada. Não assiste nada. Paga pra ver uma vez ou outra a seleção. Você assiste? Tudo. Você gosta de ver? Futebol e tudo mais. Perfeito. Agora, Vamp, um assunto que está pipocando aí, que a gente já vem falando nas 2 últimas semanas, é a tal preleção do técnico Silvinho, recém-chegado. Né? Silvinho está possuído, né? Que história é aquela? O Espírito Santo baixou no olho. Baixou o quê no técnico do Corinthians, né? E aquela história, treinador vive de resultados. E aí ele não começa muito bem, ele arruma um empate com o Palmeiras, onde muita gente disse que acabou ficando bem para o Corinthians e até a vitória poderia ser melhor. Essa história, você já teve técnicos aí que até fez trabalho de espiritismo, eu sou baiano, final de campeonato. Tá ligado. Enfim, o técnico ele ganha jogo de que forma? Vale também receber lá o espírito, entre aspas, como recebeu o Silvinho na motivação? Vale a superstição como tinha o Luxemburgo? É só o trabalho de campo? O técnico decide muito pouco. Não, decide muito, porque às vezes ele pode escalar errado e atrapalhar tudo. É a qualidade técnica individual de cada um. Se você der pro Guardiola, vamos pegar aqui, hoje quem está em último no Campeonato Brasileiro,
Vamos dar Chapecoense para ele. Eu chego lá de treinador Chapecoense e dá para o Silvinho o City. Quem vai ganhar? Lógico que você estuda, né? Jogou, conhece, trabalhou com vários treinadores diferentes. O Silvinho, nós fomos campeões brasileiros em 98, campeão brasileiro em 99. Vários jogos na seleção fomos convocados juntos, né? Parou de jogar, já veio logo sendo auxiliar técnico de muita gente. Eu lembro que, você tem ideia, Garra, isso eu já vivi, isso, né? Isso que o Silvinho fez é porque foi divulgado. Eu sou contra essas divulgações, que é uma coisa de bastidor ali que pertence a nós até. Você não pode abrir tudo. Antes podia, vocês iam no vestiário, tinha um momento de ir, pegava a gente tomando banho no vestiário, debaixo do chuveiro. Entrevista debaixo do chuveiro. Entrevista, tudo. E hoje tá expondo demais, assim. Tem coisas que não precisa abrir para todo mundo, senão não adianta eu estaria aqui para contar. Jogador tá acredita, tudo aberto, jogador acredita naquele papo ali? Jogador acredita naquele papo? Tem um monte que é um grupo de 35, 36, uns falam, é xarope. Outros falam assim, não, isso é bom para motivar. Eu fui convocado, eu fui para a Seleção Brasileira Sub-20 e fui cortado no Mundial Sub-20. Eu não disputei o Campeonato Mundial Sub-20, né? E foi cortado, olha só. Eu, Marcos Goleiro, Paulo Miranda, Sávio, Magrão, Amoroso, e o Júlio César Leal foi campeão contra a Grana. Depois disso, o mundo deu voltas e tal. Fui para a Holanda, falei para vocês, tal, o Corinthians me compra, eu sou convocado para a principal com o Luxemburgo. E nós vamos pegar a Iugoslávia, lá no Maranhão. E eu tô no quarto com o Marcelinho Carioca. Chega o Miller, Marcelinho, Clebão, zagueiro, os caras do culto. Eu tô tentando sair de Marcelinho, os caras, você vai pra onde? Fica aqui com nós. E eu tô ali, e os jogadores vão passando, né? Ô, Vampeta, esse quarto aí não sei, eu saio daí. E eu tô aqui, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, né? Não sou descrente de nada, cada um com sua crença. Né? Você fala aí, cada um usa o termo que quiser. Lá, Bahia, senão o Campeonato Baiano seria tudo empate. Estamos na oração aqui, para quem é protestante é oração, para quem é católico é reza, né? Pô, desceu, os caras começaram a falar em línguas, meu irmão, desceu o Espírito Santo e Miller, Clebão, eu digo, o que esses caras estão fazendo? Será que a gente vai ganhar da Iugoslávia aí? Todo mundo, então, quer dizer, sua crença. Depois eu vi um jogar aqui no Corinthians, o Luxemburgo era com o Alberto Diogum, pra cima e pra baixo. O Marcelinho Carioca falava assim, não, meu material, o material, né, o short, o meião, a meia, o Marcelinho levava pra casa. O senhor Miranda lá, o roupeiro, e o Alberto Diogum benzia as camisas nós tudo. Queria entrar e jogar e ganhar. Mas as crenças de cada um vai. Então, o Flávio Prado acabou de me indicar agora, eu estava vendo a história do Roberto Baggio, era budismo. Então, cada um com sua crença. Agora, lá dentro, velho, o Deus é o mesmo para cada um. Se for ruim, vai sobrar. Porque eu sempre falo, não dá tempo de Deus olhar para todo mundo. Ele pisca para uns e olha para outros. Não dá para entender. Agora, Vampeta, o que é o grande técnico? Você aprendeu muita coisa com algum técnico? Aprendi muito. Dá um exemplo. Meus maiores treinadores, eu falo, sempre foram os meus treinadores da base do Vitória, né? O que eles te ensinaram? Fundamento de chegar na linha de fundo, ter que rolar a bola para trás, fundamento de passe. E esses caras não ganham muito. E a maioria está até hoje trabalhando lá. Hoje eu tenho o João Paulo, que hoje é um dos maiores coordenadores do país, é o maior, trabalha no Palmeiras, jogou comigo no Vitória, aprendeu isso tudo lá. Nós aprendemos esses fundamentos todos lá, que era uma das maiores divisões de base do país. Né? Depois aí já me fez chegar como homem para trabalhar com Luxemburgo, com Parreira, com Filipão, com Leão. A educação lá de baixo, da base, né? Já me fez encarar esses caras com os olhos diferentes. Não foi o Leão que me ensinou a petecar uma bola, não foi o Luxemburgo que me ensinou a ter um passe melhor, né? Mas eles me botaram em momentos decisivos da vida, escutando também um monte de coisa. Vai dizer, os caras não prestam, Parreira, Filipão, Dica de Focati na Holanda. Ô, vem cá, você joga de volante, o seu primeiro passe nunca é para trás, é para frente. Bora, toda bola que você dominar, passe para frente. Nada de dominar primeiro, se desafogo com laterais e com zagueiros. Isso é quando você estiver muito apertado. Né? Tive o Marcelo Lippi, campeão do mundo com a Itália. Eu tive vários, Zagallo, trabalhar com Zagallo. Né? O velho Lobo já pegou um pouco cansado, já trocava até o nome do... O Lobo falava assim, o Flamengo vai com Júlio César, Alessandro, Juan, Ayala e Cássio. A gente falou, não, professor, é Gamarra, não é Ayala. Ele falou, é tudo do Paraguai, é tudo igual. Então, assim, tem as histórias, Zezé, também. Eu converso muito com Parreira, com Filipão, com Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira.
É porque eu falava, a gente ficava na concentração, no lanche, na janta, falando sobre futebol, né? E normalmente os caras que jogam atrás, que são zagueiros e goleiros, eles são melhores treinadores do que quem joga na frente. A visão sempre. Atrás. A vida toda sempre olhando como consertar, montar o time para não tomar gol. Porque o atacante mesmo, meio de criação, é meio disperso, um monte de coisa, né? Qual é a diferença principal, as principais diferenças entre técnico brasileiro e estrangeiro? Tem? Os grandes treinadores do Brasil, a gente não vê muito treinador na Europa, né, brasileiro. Você vê muito argentino, uruguaio, porque aqui no Brasil os treinadores ganham muito bem. Os treinadores de Série A e Série B no Brasil, né? Um treinador de Série B no Brasil ganha 300 quilos de alcatra por mês, 400. Não precisa você estar em uma cidade como Londres, que você acorda às 8 da manhã, parece que é 10 da noite. Não precisa pegar um inverno europeu e ir para a Ucrânia. Então, eu sempre falo isso. Os treinadores brasileiros podiam o futebol ficar melhor. Porque se você pega essa turma aí, Mano Menezes, Luxemburgo, Filipão, Abel Braga, Oswaldo de Oliveira, João Santana, esses caras ganham dinheiro com todos os seus méritos. Mano Menezes, eles ganham dinheiro há mais de 10 anos, 20 anos na bola, ganhando acima de 400, 500 mil reais por mês. Eles têm o mesmo nível dos europeus? Nível de conhecimento, de futebol? Tem, ou mais. Mas aí você ganha 1 milhão no Rio de Janeiro, você vai querer fazer o quê na Ucrânia? Você vai querer fazer o quê em Lisboa? Vai querer fazer o quê? A não ser ir para Barcelona, para o Real Madrid, para o Barcelona. Fazer o quê? Não vai. Aqui eles ganham muito bem. Isso eu falo. Por que você não quis ficar na Europa? Você morou na Holanda, você morou na Itália? Não, em algum lugar foi ruim, né? Por exemplo, ó, eu saio novo, eu fico 3 anos na Holanda, tranquilo. Eu falo holandês e não falo bem italiano nem francês, que é a língua latina. Né? Começo de tudo, de carreira, tudo. Depois eu tive meus problemas na Itália, que eu não fui bem. Como a Inter toda não era, um time estrangeiro. Você vê que ainda tinha Seedorf, Hakan Sukur, Vieri, Loré Branchi, Sanetti, Recoba, Zamorano. Um time a gente não conseguia andar. Então, eu não fui bem, o Lipe mandou me contratar. Aí eu fui para o Paris Saint-Germain. Lá eu já estava bem no Paris Saint-Germain, estava jogando muito. Só que o Flamengo, eu ganhava mais no Flamengo, a proposta do Flamengo, eu ganhava mais no Flamengo, achei que ia ganhar mais do Flamengo, porque ele fingia que pagava, fingia que jogava. Eu ia ganhar mais no Flamengo do que Paris. Rio de Janeiro e Paris, eu sou mais Rio de Janeiro. Você teve cartaz lá, na Champs-Élysées, é isso? Tinha. Eu morava em Saint-Germain, 15 quilômetros de Paris. Aí eu pegava ali o Senna, né, vinha. Aí eu passava no Arco do Triunfo. Eu falava assim, quem sabe dirigir tem que dirigir no Arco do Triunfo. Aí a carteira não é comprada, ela é carteira de verdade. E aí o Paris Saint-Germain tinha a loja do Paris Saint-Germain e uma foto minha de 4 metros, a minha é do Anelka. E eu saía todo dia, tô na avenida uma das avenidas mais famosas do mundo, e eu ficava me admirando, olhando o Obelisco, olhando o Arco do Triunfo, né? Lá ia para Champs-Élysées, não saía de lá, mas teve mesmo. Lá, na Inter não deu certo, eu falei, pô, mas na Inter você não jogou nada. Eu digo, eu não joguei nada, mas eu sei como se faz para chegar na Inter. Quer dizer, ao contar, eu conto como se chega na Inter. Agora, como não jogar nada se você era bom? O que acontecia? Tem momentos na carreira que o time não engrena, nada dá certo, e aí você é contratado. Quando eu fui para a Inter, eu fui a 3ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Eu pedi para o Giovani, que foi para o Barcelona, e para o Roque Júnior. O Roque Júnior foi para o Milan, um zagueiro, e o Giovani, vocês vão lembrar, que era um atacante do Cruzeiro, que foi para o Barcelona. E não jogou nada. E aí na Inter, como a expectativa muito grande, ó, o 8 da seleção brasileira, tá vindo, tudo não sei o quê, Seedorf, a gente não ganhava o campeonato, o Milan sobrava, aí não deu certo, eu vim embora. Bom, vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já com a entrevista com Vampeta. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista.
segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo. Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado. São coisas contraditórias, ou funciona ou não funciona. Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade. Nós precisamos um ministro que faça uma gestão de crise. Uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades. Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os Pingos nos Is, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária não, é o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ex-jogador e comentarista Vampeta. Vampeta, no jogo pela Copa Europa entre Inglaterra e Croácia, os jogadores ingleses se ajoelharam, né, que é um dos gestos, é um gesto que simboliza aquele movimento Vidas Negras Importam. A Croácia não. Se você estivesse em campo, você ficaria de joelhos ou não? Isso, Augusto, está tendo um debate muito grande nessa Eurocopa, que não foi só os jogadores da Croácia, né? Os jogadores holandeses. Teve mais outras seleções que russos também não. Os russos também não. Isso. Começou com os russos, eu até achei, digo, qual o motivo de a Rússia? Mas aí eu vi que metade das seleções da Europa não querem, né? O Modric, que foi melhor do mundo, né? Antes do Lewandowski, foi melhor do mundo, o Modric falou, a gente se manifesta, nós croatas se manifestamos de outra forma. O Hinaldo, que é o holandês, né? Que jogava no Liverpool, que agora foi para o Paris Saint-Germain, né? Um dos líderes da seleção da Holanda, falou, não, nós se manifestamos de outro jeito. E eu morei na Holanda e lá, né, tinha divisão mesmo na seleção de negros com branco, né, na época do Cruyff, Davids, com os irmãos De Boer, tudo tinha essa divisão. Eu iria mais por aquilo que o meu país fizesse, porque aí foi um gesto que no campeonato europeu, né, na Espanha não se fazia isso, na França é mais os atletas ingleses e ainda assim sendo vaiado alguns, né? Não é 100%, não é unanimidade total. Não. Eu ia mais pelo o que fosse decidido o que o Brasil o que o Brasil fosse. Como atleta profissional, em algum momento da sua carreira, você teve algum tipo de problema com preconceito? Você se sentiu incomodado? Aconteceu algum fato? Nunca, não sei se é pela posição que eu tive dentro da minha carreira, mas eu nunca passei por nenhum problema de racismo, de nada não. E olha que eu vivi na Holanda e metade da seleção holandesa jogava comigo no PSV e metade jogava no Ajax e tinha uma divisão mesmo, Baldwin Zender, que era meu amigão mesmo, o Eap Stan, eles me contavam que quando eu ia para a seleção, que o Dica de Focati convocavam eles e os jogadores negros, que é da família aqui do Suriname, que foi colonizado pelos holandeses, sentavam numa mesa e queriam comida do Suriname, e os holandeses queriam outro tipo de comida, e eles tinham um problema sério, por isso que eu acho que aquela geração foi uma geração e não ganharam nada, nem Eurocopa, nada, e tinha essa divisão mesmo. E eu vivia na Holanda, morava num bairro de turco com marroquinos, na Holanda tem isso tudo, e nunca tive problema nenhum com nada. Ô Vampeta, rede social, quando você falou de quem bloqueia o trabalho da imprensa são pessoas oriundas da imprensa, e é uma grande verdade, os jogadores têm muito medo da rede social, da repercussão da rede social. E você, como ex-jogador e como eternamente jogador, você tem uma rede social onde você tem um Vampeta fake que tem mais visualização, tem mais seguidores do que o Vampeta original. Como é que você encara isso aí? Começou isso, eu nunca, assim,
Nunca fui contra nada assim, mas eu não tinha... vou ficar apostando coisa e tal. Aí minha filha falou, pai, tem um fake aí que tem 250 mil seguidores. E o senhor só tem 30. Eu digo, Gabriel, deixa lá, não me prejudica. Tem alguma coisa errada lá? Não. Tem alguma postagem? Não. Eu digo, pai, isso hoje é evolução, o mundo tá assim, não sei o quê. Eu entrei em contato com o cara, pelo direct, que é o Yutinho, hoje a gente é uma amiga, ele trabalha pra mim. Eu digo, velho, a gente falou um negócio. É o Vampeta mesmo que tá falando, não é outro não. Você tem aí, eu vi que minha filha curte tudo, vê que não me prejudique nada. Parada é o seguinte, então você vai botar lá oficial, eu vou te pagar uma moeda por mês e as empresas que me contratarem... Você paga pro seu fake, é isso? Agora é oficial. Agora ele virou o dele tem o azul, que é tudo nosso. O meu tem o azul, né? Tudo nosso. Aquele símbolo azulzinho, né? Que fala que desde oficial, então lá tem 250 mil e eu tenho 45 mil. Você foi buscar o que era seu, na verdade, né? Eu fui aí, o cara, eu digo, vou te pagar tanto. Ele falou, não quero nada, eu sou seu fã, sou baiano, sou conterrâneo, me dá uma camisa do Corinthians. Eu falei, não, vou te pagar todo mês. E aí, eu só não sei se ele dá cantado de alguém lá, ele é casado, graças a Deus, pra depois não dizer que sou eu, né? Mas você sai uma graninha, já deu coisa lá boa? Não, assim, os eventos que eu faço, eu divulgo. Então, é por lá? Eu só tô nos dois. Você falou no bloco anterior que você assiste a tudo e a todos os jogos. A pergunta do Augusto, você falou que assiste eu gosto tudo. de NBA, eu gosto de tênis, longa arroz. Futebol também, então? Futebol, tudo. Tá, então... Da Série D eu vejo. Então, beleza. O que você pensa sobre a diferença do nível de jogo praticado nas ligas europeias? Esquece a Champions, é a nata da nata. Mas em comparação com a Liga Brasileira, pode ser só a Série A? Comparativamente. Por exemplo, você pega um time do Campeonato Espanhol que ele esteja ali frequentando uma zona de rebaixamento. Um Huesca, um Eibar, né? Eu acho que ele encara o campeão brasileiro. Tranquilamente, pelo modo que joga. Mas você falou assim, mas o Flamengo pegou o Liverpool. O outro tá falando assim, os 11 contra 11 num jogo, né? Na Inglaterra, então, nem se fala. Né? Eu acho que o nosso nível individual é bom, mas no coletivo, para enfrentar os caras, taticamente, antes a gente via aqui, saía times brasileiros, ia muito excursionar pela Europa, não tem mais isso. Né? O seleção brasileira é outra coisa, você pega os jogadores tudo espalhado. Você olha a final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e City, olha quantos brasileiros tinha em campo. Olha só, brasileiro naturalizado, tudo. Mas o Campeonato Brasileiro eu adoro. Mas para estadual, para tudo, estou muito na frente. Mas por que tem essa diferença de nível de jogo? Esquecendo a parte técnica, o jogo jogado, tático, inteligência de jogo, por que lá... Inteligência de jogo é valor mesmo, dinheiro. Vai pegar os melhores. Pintou aqui, agora aqui está pior ainda, que agora não precisa mais pegar jogador com 23. Agora os caras estão saindo aqui com 17, 16 anos, 15 anos, tá indo embora e daqui a pouco a gente vê que jogadores que eram brasileiros sendo naturalizados, mas jogou onde aqui? Não, saiu com 15 anos, saiu com 16 anos. Jogadores hoje com 23 anos já tá velho para ir para os times principais da Europa. Agora, vou perguntar, você acha que o Neymar algum dia vai ter condição, de fato, de liderar uma seleção brasileira para ganhar uma Copa do Mundo? Velho, eu tô sendo massacrado. Os caras, jogadores meus companheiros que são campeões do mundo. Outro dia saiu uma enquete assim, que é o maior jogador da Bahia de todos os tempos. Aí eu votei no Bobô. Porque eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro 2 vezes e 3 vezes vice. Né? Podia ter 5 títulos, mas aí com a camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians. Pô, você tá com a camisa do Corinthians. O Edilson Dida também, camisa do Corinthians e do Cruzeiro. O Bobô, ele consegue ser campeão brasileiro com a camisa do Bahia. Levou o Bahia, um time nordestino, a ser campeão em cima do Inter. Liderando tudo, o Bobô liderando, sendo o principal jogador. Mas por que estão te massacrando? O que você disse sobre o Neymar? Porque eu vou chegar no Neymar. Que eu acho que o Neymar, na minha seleção, entre os 11 da história do futebol brasileiro, ele está entre os 11. E eu falo que o Neymar joga mais que o Ronaldinho Gaúcho. O Neymar, para mim, ele só pede para 4 jogadores no Brasil na história. Quem? Pro Pelé, depois do Pelé, Zico, Romário e Ronaldo Fenômeno. Se vai ganhar uma Copa do Mundo... Por que não parece? Porque não parece, porque tem essa sensação. Os caras falam, você tá louco, você fala do que o Neymar... Ele ganha do Garrincha? Eu acho que ganha. Ganha do Garrincha. O Neymar, para mim, é o 5º como atleta. É que nem alguns atletas chegaram aqui falando assim, o Márcio Araújo foi contratado pelo Palmeiras
Falou, quem você se espelhava jogando? No Vampeta dentro de campo, fora não. O Felipe Melo fala, se espelhava no Vampeta. O Paulinho, o Elias, assim, teve alguns volantes que, né, sempre falam assim, o Vampeta. Eu acho que o Neymar, ele pode até não ganhar uma Copa do Mundo, tudo, mas a bola jogada, nunca o vi 2 vezes Neymar na minha vez, num restaurante aqui que eu estava jantando, e uma vez no jogo do Zico, de final de ano, né, não o conheço pessoalmente, tive um contato com o pai dele, a bola jogada dele, se não dobrar 2, 3, deixar, e durante 11, 10 anos ele vem jogando bem. Ela fala assim, mas não foi o melhor do mundo, mas você tem um Messi, Cristiano Ronaldo, que pode ofuscar o cara que faz 70 gols por ano, e o Neymar faz gol pra caramba por ano. Então, assim, não o conheço, não é da minha roda de amigos. Sim, mas você vê jogar. Eu analiso pelo futebol jogado. Na minha seleção do futebol brasileiro, que eu conheço todo mundo aí, até com os campeões mundiais, o Neymar está aí quinto, na minha seleção. Olha, Vampeta, eu tive a sorte de ver o Pelé jogando, né, no interior, por exemplo, Campeonato Paulista. Eu ia ver jogos do Pelé, ele tinha 20 anos, 21. Quando eu falo que eu sou mais sacrado é pelos amigos da bola, né? Pois é. Eu vi aquilo, né, e eu não consigo comparar nenhum outro. Quem não viu o Pelé jogando e só vê os vídeos que existem sobre ele, também compreende isso, que ele é incomparável ou não? Todo mundo respeita o Pelé. Pelé para nós aqui e o Zico depois de Pelé. Eu tive a oportunidade de jogar com Ronaldo, 3 vezes melhor do mundo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Tá na roda com Jairzinho Furacão, com Rivelino, com vários jogadores. E o Zico tem um respeito por parte de todos, que é uma coisa de outro mundo. Aí por isso que... Todos respeitam o Pelé como o maior Pelé, não. da história. Todos é o Pelé e depois, para todos, é o Zico. Agora, Vampeta, você não está sentado nessa cadeira à toa. Né? Você tem uma história brilhante, né? É um cara sensacional, por isso é o convidado e nós nos sentimos muito honrados de poder bater esse papo com você e falar das suas glórias, a gente está todo mundo sabendo. E você é um cara que demonstrou, para quem não te conhece aqui no programa hoje, que você é um cara maluco por futebol, que você vive intensamente, né? Entre tantas vitórias, tantas glórias, qual foi a sua maior dor no futebol? Né? Não é só glória, por exemplo, assim, com a seleção brasileira, eu não tive a oportunidade de ir para as Olimpíadas e ganhar a Copa das Confederações. Joguei finais, não fui para a Olimpíada. Né? Campeão brasileiro, fui 2 vezes. Mundial de clubes, né? O Flávio, apesar de não achar, foi... Era Palmeiras, foi o primeiro da forma diferente. É só para te encher a paciência. É só para perturbar. E aí, da primeira fórmula que mudou o Mundial de Clubes, o representante do país, que era o campeão, tive a oportunidade de ser campeão mundial. Com o Corinthians, 7 títulos estaduais. Ganhei com 3 estados diferentes. Eu não quero nem botar o Fluminense com o gol de Renato de barriga, que eu cheguei naquele dia sendo contratado. Mas já tive várias derrotas também. Várias derrotas. Ó. Final de Campeonato Brasileiro, perder na Fonte Nova, Série B, com 120 mil torcedores, a gente perde para o Paraná Clube. Derrota de ter caído com o Corinthians em 2007. Mas o pior momento? O pior momento da minha carreira? O que mais te machuca, te incomoda até hoje? Quando eu lesionei o joelho, né? Fiquei 1 ano sem jogar. Pior que o pênalti contra o Palmeiras? Não, o pênalti marca também, mas assim, Flávio, ficar 8 meses dentro de uma sala de recuperação cruzado. E olha que eu não passei nem o que o Ronaldo passou, só foi um. Vampeta, nós estamos nos aproximando do fim do programa, não posso deixar de pedir a você que conte a história que os nossos espectadores viram só na apresentação, né? Como é que surgiu, né, e como foi executada a ideia de descer? Todo mundo pensa em subir a rampa do Planalto. Você resolveu descer e ainda dando cambalhotas. Como é que foi? Pô, que tem de gente agora, porque tá tendo a Copa América lá, batendo foto, mandando a rampa do Vampeta aqui. A rampa do Vampeta. Se eu soubesse que o Brasil ia estar disso tudo, eu tinha tirado a roupa antes da G Magazine. Também tem essa história. Então, isso começou assim, a gente é campeão do mundo, né? Eu falo assim pros caras, a gente bebe sem ganhar nada, imagina sendo campeão do mundo, né? E aí, começou lá no Japão, o Brasil campeão. A gente veio no avião, primeiro da Copa do Mundo na Ásia. Viemos bebendo ali, os jogadores na primeira classe executiva, quem levou família e o pessoal, alguns repórteres que foram no voo fretado da seleção lá na praça executiva ou na econômica. Eu estava virado, todo mundo dormindo, da festa que foi em Tóquio, né?
E aí eu fui pro fundo do avião, fui pra parte econômica e falei pra mãe do Ronaldo, dona Sônia, a sequência de poltronas, que a mãe do Ronaldo é eu, Luizão e seu filho, Ronaldo. Vai pro meu lugar que eu vou ficar aqui, vou viajar aqui. Mas, Pedro, será que eu posso ir pra lá? Pô, seu filho é artilheiro da Copa. Essa alegria toda tá por causa do Ronaldo, que não podia estar lá, era eu. E aí já vem, lá na altitude, quando você toma um copo de álcool, vale por 3, né? Aí eu falei, então eu tomei 3 milhões de dúzia. Paramos em Los Angeles, abastece o avião, chega aqui em Espaço Aéreo Brasileiro, 12 aviões da FAB, acompanha o voo da seleção, desembarca em Brasília. Vamos pro trio da Ivete Sangalo para ir pro Planalto. O povo todo na rua, aquela festa toda, né? Um torcedor do Corinthians, o trio tocando, um torcedor do Corinthians me joga a camisa do Corinthians. Eu pego a do Corinthians e boto, que é preta, não é nem a primeira camisa que é branca, bota a preta. O Marcos Goleiro, que a gente era amigo da seleção sub-20, olha só, 5 anos depois a gente tá indo numa Copa do Mundo. O Marcos fala assim, ô palhaço, vai ter a foto oficial, só você tá diferente. A cachaça curou na hora, eu vi todo mundo de verde e eu só... Só que tem um torcedor do Palmeiras que fica falando, não, o Vampeta tá com a camisa do Corinthians, bota do Palmeiras também, joga pro Marcos. Se vocês verem na imagem, o Marcos recebe com a camisa do Palmeiras. Joga, o Marcos bota a camisa do Palmeiras e pega da seleção e enrola na mão. Quando enrolou, eu aqui indo... Até chegar no Planalto, eu ficava bom e ficava ruim. Ficava bom e ficava... Aí eu peguei a camisa do Marcos e joguei lá embaixo. E falei, agora tá fudido nós dois. Aí o Marcos falou, pô, esse cara tá muito bêbado. E aí, Ivete Sangalo, estourada, né? Tava com a música, quero o meu negão do lado, cabelo penteado no meu colo virado. Eu vou, então venha. Eu sei que se andar a pé, ali, aí eu ia abraçava a Ivete e falava, essa música é pra mim. Ivete falava, gente, eu não posso cantar que o Vampeta tá me cantando. E aí os caras me puxavam e tal, chega na rampa do Planalto. Né, o Fernando Henrique Cardoso aí vai lá, homenageando todo mundo e tal. Eu falava assim, dando a medalha, eu falava, ó, quando chegar a minha vez eu vou dar uma cambalhota. Aí vem a pilha dos caras, duvido. O Filipão falava, mas tchê, vê lá o que tu vai fazer. Eu olhava pro Filipão pra lá de Bagdá e falava assim, ó, eu sou jogador do Corinthians, meu treinador é o Parreira, não é mais você não. Eu tô desconvocado. Eu sou campeão do mundo. E aí, Augusto, quando ele me chama, eu dou aquelas cambalhotas que eu vejo hoje. E Deus é tão bom, cara, que eu não quebrei a cabeça, eu não tive nada. Foi um grande e podia. momento. Pô, aqui cair, você podia cair lá embaixo, você podia, né, bater a cabeça e... Principalmente o supercílio, que qualquer coisa abre. Eu dei, voltei dali. A minha medalha cai, que o Fernando Henrique me dá. Jogou. O Edmilson foi e pegou, o Edmilson zagueiro. Dali nós tínhamos que ir para o Rio e depois para São Paulo para desfilar. O presidente do Senado era Antônio Carlos Magalhães, que era da Bahia. Eu era muito fã do Antônio Carlos Magalhães. Ele fala assim, os baianos vão para a Bahia, nada de Rio e São Paulo. E eram 4 baianos, eu, Dida, Edilson e Júnior. Me bota num jato, eu entro no jato, eu vejo uva, pêssego, champanhe. Eu sei que eu entrei, fechei os olhos, eu tô vindo do Japão sem dormir 2 dias. Eu sei que eu entrei no jato, quando eu acordei, eu estava no aeroporto de Salvador, já com a camisa do Vitória vestida. Com a camisa do Vitória, que o ACM Neto, né, era deputado. Isso. Ele me deu a camisa do Vitória e dali fomos até o Farol da Barra, desfilando de carro promovido pela Orla de Salvador. No Farol da Barra, lá o trio tudo. No dia seguinte, fui recebido pelo governador, que era o César Borges, e pelo prefeito de Salvador, que era o Embaçaí. E eles deram para nós uma medalha. Só que eu não podia ganhar essa medalha, porque eu já tinha essa medalha pelo cinema que eu inaugurei. Nazaré. Lá em Nazaré. Então eles me deram uma medalha acima do que o Dido, o Júnior e o Edilson ganhou. Me deu uma medalha de comendador da Bahia. Eu sou comendador da Bahia. E aí vem na novela Império, que eu tinha um comendador, eu falei, eu sou isso aí lá na Bahia. Eu sou comendador. Agora você vê que é por isso que você se dá bem com gente de Itaquaritinga. O Edmilson é de Itaquaritinga. É o meu conterrâneo, ilustre. Tá lá. Desfilou num carro de corpo de bombeiro. Tá lá. Então aí eu recebi essa honraria de ser comendador da Bahia. Não sei se serve para dar carteirada em alguém. Eu sei que eu brinquei até com o Fernando Henrique há 2 anos atrás, fez 19 anos, eu me encontrei. E ele falou, pô, Vamp, você tava bêbado pra caramba lá. Diga pra gente, sem ganhar nada, a gente já bebe, imagina sendo campeão do mundo. E cadê essas medalhas todas? Tá guardada. Quem guarda? Tá com você? Tá na Vila Maria, tem um amigo chamado Beto, foi na casa dele. Tudo? Você tem tudo? Guarda tudo? Tá tudo com ele.
De campeão da Copa América, campeão do mundo com o Corinthians e campeão do mundo com a seleção. Essas 3 medalhas ela tá com ele. Porque outro dia pegaram de um atleta, né? Não foi? Do Jardel roubaram a chuteira. Você votava no ACM? Você gostava da... Quando eu estava na Bahia, eu saí de lá em 94, eu ainda não tinha votado. Mas eu gostava assim, moleque ainda, as ideias assim, que eu digo, ama a Bahia, as músicas que passava, ele, José Famarinho, eu era muito fã dele mesmo. Tanto que ele foi presidente do Senado e o filho presidente da Câmara, né? Os dois, né? Como é que foi aquela história do trabalho feito pro saudoso Gilmar Fubá para marcar o Miller? Então, você vê como é outros tempos, o Fubá, ele, Deus o tenha, cara, um dos maiores amigos que eu tive da minha vida no futebol. Ele briga que no condomínio dele, ele chegou, né? Aí o cara chamou ele de negão, né? Aí, negão, não sei o quê, papai, ele falou, tá, vou dar uma queixa sua. Aí ele foi pra delegacia, tava uma fila, quando chegou a vez dele, o delegado falou, ei, negão, vai fazer o que aqui? Ele falou, nada, vim fazer uma visita pra vocês. Então, era o cara que tinha essas sátiras, essas sacadas. Negão, vem fazer o que aqui? Ele falou, não, vim fazer só uma visita, e foi embora. Né? Essas histórias aí do Fubá, cara, que tem várias, né? Tá até numa campanha. Pra marcar legal, o Miller. Pra marcar o Miller era o seguinte, o Miller tinha um pastor da igreja, pastor, o Gilmar Fubá não estava jogando, o Luxemburgo preocupado, né? O Corinthians ganha seu primeiro título em 90, vai para a final de novo em 98, né? E aí o Miller tinha igreja, pastor, e o Luxemburgo com suas crenças, o Roberto de Ogum. Pô, o Vampeta e o Rincon só quer jogar, o Ricardinho só quer jogar. Temos que marcar o Miller. O Miller, um marca o Miller e o outro marca o Fábio Júnior. O Fábio Júnior surgindo como um novo fenômeno. Vou botar o Batata para marcar o Fábio Júnior e vou botar o Fubá no lugar do Ricardinho para marcar o Miller. Chamou o Fubá, passa lá no quarto que eu quero falar com você. Só que quando o Vanderlei chama alguém no quarto é porque fez alguma arte, né? Aí esse negão, fez merda, vai tomar dura aí. Ele nem jogando eu tô, o que é que ele quer comigo? Chegou no quarto e tinha uma banheira, Petra de rosa, seiva de alfazema, arruda, sal grosso, espada de São Jorge. Meu Deus. Falou, dá um mergulho aí que você vai marcar um Miller domingo. Tá preparado? Fubá, tá nada, dá um mergulho. Fubá deu o primeiro mergulho, quando subiu cheio de Petra de rosa. O trabalho tá feito, tá preparado? Tá nada, dá o segundo, deu 3 mergulhos. O Fubá sai do quarto, o Vanderlei vai pro meu quarto. Chega no quarto, eu vejo o vato todo molhado, cheio de pedra. Que é isso? Ele falou, que é isso? Não, vou jogar, não conta pra ninguém, vai sair o Ricardinho. Eu vou ter que marcar o Miller. No domingo, Mineirão lotado, 120 mil pessoas. O Miller deu 2 dribles no Fubá, o Fubá machucou o joelho. 6 meses sem jogar. Não adiantou. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Vampeta, o jogo foi 2-2. Nós estamos aqui, temos mais 4 minutos. Queria que você contasse como é que você virou capa de revista, né? Aos 22 anos. Isso foi uma brincadeira com os pagodeiros do Arte Popular, né? O Leandro Learte, com o pessoal do Sem Compromisso, o pessoal do pagode, né? Tinha um dançarino que tinha posado nu. E aí cheguei uma segunda-feira de folga, né? A gente fala, no futebol a gente faz dominguinho, né? Dominguinho é a segunda-feira dos atletas, porque domingo a gente tá jogando, né? Aí você fala, vamos fazer um dominguinho. Aí eu fui nesse churrasco, lá jogando, o cara tinha posado nu, eu brincando na roda. Os caras falaram, jogador não tem coragem de posar nu. Eu digo, se me dá moeda, eu poso. Eu ganhava 25 mil reais no Corinthians e o cara falou, eu digo, se me dá 100 reais pro dono da revista. Ele me deu 100 mil reais no cheque, eu depositei, o cheque cantou. Eu falei, agora fudeu, eu tenho que posar nu. Nisso que eu fiz as fotos, tinha uma namorada, falava para ela assim, vou posar nu. Ela achava que era brincadeira, eu tô seguindo a equipe, marcou o dia. Você é louco, você acabou com a sua carreira. Eu falei, não, tem 100 mil, você vai ter sua parte. Me ajuda. Fiz a revista. Me ajuda é bom. Fiz a revista. Ao mesmo tempo, eu tinha comprado um cinema na Bahia. Com o dinheiro da revista, eu restaurei. O cinema mais antigo da América Latina é meu. Cabe 1.000 pessoas sentadas, lá em Nazaré. Restaurei. Corinthians campeão brasileiro em 98. Saiu em janeiro de 99. Não deu tempo de a gente jogar mal, porque o time era muito bom. Campeão paulista de 99, campeão brasileiro de novo, campeão da Copa América de 99, começa o 2000 Mundial de Clubes, eu vou para a Inter de Limeira, ou para a Inter de Milão. Não deu tempo de
jogar mal e a torcida querer pegar no pé e vocês da imprensa também. A revista foi melhor que a banheira, né, do sofá, né? Não deu tempo. Agradeço a Ricom, o Ricardinho, o Marcelinho, os caras, todo mundo voando, o Luizão, o Dida. Time bom, não deu tempo de jogar. E eu tava jogando muito esses 2 anos. Esses 3 anos foram os 3 anos que eu mais joguei na minha carreira. Vampeta, infelizmente, aí nosso tempo está chegando ao fim. Queria te dizer que foi uma honra te entrevistar. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Você é um exemplo aí, né, do garoto que saiu de Nazaré e venceu, né? Como é que você se vê hoje, quando você olha para o passado, para encerrar em 1 minuto o nosso programa? Quando você lembra como é que foi tua infância os sonhos e hoje foram, é uma celebridade. os sonhos foram realizados, as conquistas, né? Lógico que se não é pelas conquistas também, não estaria tendo a honra de ser sabatinado aqui por vocês, trabalhar ao lado do Garrafa e do Flávio, trabalhar com você aqui na Jovem Pan, né? Em horários diferentes, mas assim, eu digo... Isso foi companheiros tudo, de trabalho e amigos. Eu falo isso foi tudo pelas conquistas. Se é pelas derrotas, se não é pelas conquistas e usar um pouco a cabeça inteligente também, não estaria aqui agora, nesse programa aí que sentou aqui, eu vejo só gente de... Quando eu tomei um susto, digo, poderia ser o Cafu, qualquer outro, então tá obrigado mesmo, Augusto. Vampeta, muito obrigado, eu é que agradeço. E agradeço também a presença da nossa bancada, formada por Fábio Piperno, Osmar Garrafa, Edilson Salgueiro e Flávio Prado. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá. Vampeta. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.